Merci Richard, Victor. Obrigado, Richard, Victor. Aussi parmi mes Estou muito collègues, contente de já estar aqui entre meus colegas que já falaram beaucoup de lumière e que avec nos deixaram présentation. muita luz com as suas apresentações. Então, bom dia a todos, a todos. Nós participamos de uma verdadeira festa espiritual, o Congresso Espírita Francês. Nós vivemos todos num momento de grande incerteza, de dificuldades por causa da pandemia, as relações familiares intensas, o desemprego, as mudanças no nosso ritmo de vida em geral, a transição planetária. Para nós que temos uma fé, uma compreensão mais espiritual da vida, é muito mais fácil de compreender a importância desses momentos. Mas mesmo com a fé, nós podemos fracassar. E é por isso que não existe melhor apoio que a prece. É por isso, por causa dessas dificuldades que nós estamos todos confrontados nesses tempos difíceis, que nossa proposição hoje é de repensar, de pensar da importância da prece em nossas vidas e a maneira como ela pode nos ajudar nos períodos de prova. Recentemente eu escutei uma frase que diz que nós todos no planeta vivemos a mesma tempestade, mas que nós não estamos todos no mesmo barco. Com a ajuda e a força da prece, nós poderemos, sem nenhuma dúvida, navegar nessas águas tumultuosas com muito mais segurança no navio dirigido pelo Cristo e os benfeitores que nos ajudam nesse momento. Mas lembremos-nos de que quando nós falamos da prece, nós não fazemos referência a frases memorizadas, pronunciadas automaticamente. Nós falamos da prece feita com o coração, com sentimento, uma atitude de resignação os destinos divinos. Nós gostaríamos aqui de fazer uma pequena menção, uma menção especial ao nobre missionário Leon Denis, a ocasião dos 175 anos do aniversário do seu nascimento. Nós temos no capítulo 51, no livro Depois da Morte, onde Leon Denis fala da prece. Ele nos diz, a propósito da prece, de orar com o coração, com sentimento, ele nos diz que nessas entrevistas da alma com o poder supremo, a linguagem não deve ser preparada, feita com antecipação. Ela deve variar segundo as necessidades do estado de espírito do ser humano. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 658, ele pergunta aos espíritos, a prece é agradável a Deus? E os espíritos respondem, a prece é sempre agradável a Deus. Quando ela vem, ela é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível a essa que você pode ler. Mais bela que ela seja, se você ler simplesmente com os lábios do que o pensamento. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade.
Vejamos como Denis se exprime no seu estilo único de alma sensível, como um verdadeiro filósofo da alma. Ele nos diz que a prece deve ser um contentamento íntimo da alma com Deus, uma entrevista solitária, uma meditação sempre útil e muito fecunda. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde, a voz daquele da onde vêm todas as forças desse mundo. Toda a calma, para nossos machucados, todas as luzes para as nossas incertezas. E essa voz consola, eleva, persuade. Ela faz vir até nós a coragem, a submissão, a resignação estoicas. Nós nos elevamos, mas menos tristes, menos acabados. Um raio de sol de adiante ilumina nossa alma, renovando nossas esperanças. Então a prece está implantada, é uma infusão, um canto de amor, um ato de adoração, um inventário moral feito sobre a Deus. Então, um simples pensamento, uma lembrança, um olhar elevado em direção aos céus. No livro Em Direção ao Mundo de Regeneração, recentemente psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, o autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, ele nos diz, o Espírito nos diz que é justo para os sofredores de se acordar com as fontes do amor e de receber em seguida a resposta com coragem e paz. A paz, sem alguma dúvida, não suprime a dor e não impede o devedor em relação à sua dívida, mas ela atenua, nos dando a força, contribui com uma harmonia íntima a melhor resolver os problemas. A pessoa jamais vai caminhar na solidão e no sofrimento se ele eleva o seu espírito em direção às suas fontes do amor e é imediatamente envolvido numa doce e agradável harmonia. Tem uma mensagem contida no livro Religião dos Espíritos, muito, muito preciosa. Para aqueles que não conhecem esse livro, ditado pelo Espírito Emmanuel, faz comentários sobre o conteúdo religioso do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec fixou os princípios da nova luz. Nós alenaremos hoje aqui uma dessas mensagens que é intitulada Provas e Oração. Os comentários de Emmanuel foram feitos, o curso de 91 sessões públicas do estudo da doutrina espírita, efetuados pelos companheiros de Uberaba em 1959, na comunhão espírita cristã que se encontra nessa vila. A cada reunião, os testes, os estudos eram escolhidos pelos encarnados e depois Emmanuel comenta, através da psicografia, seus pensamentos expostos nessas páginas. Olhem a modéstia de Emmanuel, quando ele nos diz que a cada reunião, os textos, os estudos que foram escolhidos pelos encarnados, ele vai depois fazer modestas exposições, comentários nas páginas. São atitudes que demonstram a superioridade desse espírito. E Emmanuel explica que não existe outro objetivo que esse de demonstrar a necessidade
do estudo metódico dos livros de Kardec. E com o título dessa obra, Emmanuel pensou poder afirmar que os primeiros livros da codificação kardeciana eram uma fonte de valor moral tão ricas para o caminho humano que poderia ser considerados não somente como uma revelação da esfera superior, mas também como uma obra da base da religião dos espíritos, fundados sobre a sabedoria e o amor que vem do Evangelho segundo a inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo. Para começar, vamos refletir nessas reuniões de estudos que Chico e seus companheiros tiveram. Eu não sei vocês, mas eu gostaria de ser uma pequena mosca e assistir a esses estudos. É igualmente importante de sublinhar que mesmo Chico, que nós sabemos ser um espírito superior, não renunciava jamais ao estudo da doutrina espírita. Era ainda uma outra ocasião onde ele nos deixa uma preciosa lição. É fascinante de imaginar Chico e seus companheiros lendo, comentando as passagens lidas nos livros dos Espíritos, e depois disso, o Espírito Emmanuel, ao seu tempo, esperando o seu tempo para participar igualmente, fazia os últimos comentários sobre a leitura. Então comecemos. Esses dias, a questão que o grupo de Chico estudou era a questão número 663, e nós leremos a questão, a resposta, e depois nós faremos comentários. A questão: as preces que nós fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e mudar os cursos? É certamente uma questão que muitos entre nós se colocam. Será que ajuda realmente a orar? Vamos ver o que dizem os Espíritos. Vossas provas estão nas mãos de Deus. E elas devem ser seguidas até o final. Mas então Deus leva sempre em conta a resignação. A prece chama a vocês, que os bons espíritos dão força a vocês para suportar com coragem, e elas vos parecem menos duras. É por isso que nós oramos, para ter coragem, a resignação e tomar as decisões que nós tivemos para esta vida. Nós oramos geralmente para pedir e nunca para agradecer ou louvar a Deus. Eventualmente, nós oramos apenas para obter graças, aquilo que nós chamamos de uma prece de petição. Raramente, nós oramos por agradecer a Deus e mesmo por agradecer as graças obtidas. Nós temos uma outra questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta: qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Responde aos Espíritos. Louvar Deus é pensar a Ele, é se aproximar dEle, é se colocar em comunicação com Ele. Através da prece, nós podemos propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Então é importante de mencionar aqui também a prece de intercessão, a prece que nós fizemos pelo bem dos outros. É uma prática corrente nos centros espíritas, mesmo hoje, onde vários centros estão ainda fechados em razão das restrições impostas pela pandemia. Esse tipo de prática não parou. As preces são feitas quando tem as reuniões, e nós temos também o apoio de prece que a União Espírita Francesa Francophone lançou no seu site. No livro Seara do Bem, não tem ainda tradução em outras línguas,
que analisa os culices do Centro Espírita, ditado pelo espírito Antônio Carlos Tonini, o médium Luiz Ferraz, nós temos um capítulo que fala do poder da prece, de intercessão. Como nós temos cadernos, canetas que estão à disposição dos indivíduos que vão anotar o nome dos membros da família ou de amigos que estão em necessidade de ajuda. Mas esse espírito Tonini nos diz que nesses cadernos certos nomes saem uma certa luz e se iluminam. Mas na maioria de nós esse fenômeno não se produz. O que se passa é que muita gente, com usagem mecânica desses cadernos, escrevem simplesmente nomes sem um sentimento real de ajudar e sem um momento de introspecção, uma atitude de prece pelas pessoas, por aquelas eles se tornam para pedir ajuda. Outros, ao contrário, são tocados pelo sincero desejo de ajudar e escrevem os nomes das pessoas que precisam dessa ajuda e submetendo a prece e os recursos dos amigos espirituais. Esse espírito nos diz que eles têm um aparelho que registra a luz delicada que envolve o nome das pessoas que foram escritas com o desejo sincero de ajudar. Então, imediatamente, espíritos são encarregados de se ocupar dessas taxas. Vão até essas pessoas para as ajudar. Que benedição! Que bênção! Saber que nós podemos contar com a prece para nos unir à bondade de Deus. Nos dá a força de avançar. Mas Kardec nos explica, continua no livro, ele nos diz e nos disse que a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque ela dá força e é assim, isso já é um grande resultado. Ajuda-te, o céu te ajudará. Aliás, Deus não pode mudar a ordem das coisas segundo a vontade de cada um. Porque aquilo que é o mal para o vosso ponto de vista mesquinho e aquele da sua vida efêmera é muito mais um grande bem na ordem geral das coisas do universo. Nós não podemos mudar os destinos do mundo, mas é extremamente importante para nós de nos lembrarmos que a prece nos dá o apoio necessário. A prece muda a vibração em torno de nós e será sempre muito importante de orar. Quando nós estamos tristes, desencorajados, cansados, uma leitura edificante, uma prece pode mudar nossa luz. O início pode ser difícil, mas se nós persistirmos, pouco a pouco, nós vamos eliminar as nuvens sombrias que nos envolvem. Isso vai ser necessário para nos convencer dos benfeitos da prece. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nós temos também um comentário dos Espíritos que nos explicam que a maioria das nossas aflições são o resultado do nosso comportamento atual e não das vidas passadas. É necessário que nós pensemos muito, porque é difícil para nós de compreender que nós temos as soluções. Nós podemos realmente mudar nosso presente e certamente o nosso futuro. Pegamos um exemplo que encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 8, que fala da eficacidade da prece. E começa por nos dizer
Um homem está perdido em um deserto. Ele sofre horrivelmente de sede. Ele se sente fraco, se deixa cair no chão e pede a Deus de o assistir e espera. Mas algum anjo não veio dar a beber. Eu vou parar lá, porque essa frase nos leva a profundas reflexões. Na maioria das vezes é que o que nós queremos e esperamos de Deus, que nosso pedido seja imediatamente atendido com um passe de mágicas. Ao invés de encher nossa renovação, a renovação da nossa alma, através da prece, o que nós queremos é ver nossos caprichos atendidos. Repetimos, algum anjo não veio trazer a beber. Não é assim. Evidentemente, nós gostaríamos que isso fosse possível, na verdade. Mas ele diz que, entretanto, um bom espírito nos sugeriu o pensamento de se levantar, de seguir um dos caminhos que se apresentava diante dele. E então, por um movimento maquinal, juntando suas forças, ele se levanta, ele caminha em direção à aventura. Chegando um pouco mais adiante, ele descobre adiante um riacho e diante dessa vista ele retoma coragem. Se ele tiver fé, ele dirá: obrigada, meu Deus, pelo pensamento que o Senhor me inspirou, pela força que o Senhor me deu. Se ele não tem fé, ele vai dizer: que bom, que chance, que sorte que eu peguei o caminho de direita e não esse da esquerda. O acaso realmente me serviu, às vezes, nos serve bem o acaso. Como eu me felicito da minha coragem e de não me deixar te abater. Como nós podemos ver nesse exemplo, nós esperamos milagres, aos quais nos referimos aqui com a ajuda da Divina Providência. Os milagres se produzem muito mais do que nós imaginamos, mas como nesse exemplo que nós acabamos de ver, nós não temos consciência quando eles acontecem. Então, nós vamos analisar os comentários do Espírito Emmanuel, porque até o momento era o momento em que Chico estava, eu penso, os comentários que talvez ele mesmo e os outros fizeram nesta ocasião, mas pela psicografia, Emmanuel comenta também essa passagem do Livro dos Espíritos. Ele nos diz que a prece não impede imediatamente que nossas provas prossigam, mas ela renova nosso espírito, a fim que nós possamos conseguir as sublimar ou as ultrapassar. E marca que o caminho, quando a bruma nos envolve, quando a bruma nos afasta do sol, você vai ver nos céus grandes nuvens te impedem de ver o tapete estrelado. Então, que sobre a terra, os espinhos e os precipícios ameaçam teus passos. São nesses momentos, quando nós nos encontramos perdidos e caminhando cegamente, por causa da obscuridade que envolve nosso ser. Nós não podemos ver claramente, nós não sabemos como decidir, nós nos sentimos na obscuridade. Então, o que diz Emmanuel? Em vão, você vai consultar tua bússola, recoberta pela profundor das tenebras. Se você avança, você vai se cair nas grandes escavações abertas. Se você para, você vai subir provavelmente o ataque
das hordas animais. Mas se você faz um pouco de luz, tudo será modificado. Mesmo com a ajuda de uma bússola, nós não podemos encontrar um meio seguro. Sem ver, nós podemos cair nos rocheios, nos buracos. Mas se nós fazemos um pouco de luz, é interessante porque aqui Emmanuel nos diz de fazer justo um pouco. Ele nos fala de ser iluminados completamente. Ele nos pede justo um pouco de luz. E vejamos a diferença que essa pequena luz pode fazer em nosso caminho evolutivo. O pântano não perderá sua aparência de pântano e a pedra continuará um desafio que enfrentará e impedirá o nosso caminho. Mas, como nós podemos ver, transformar e ir adiante, vai conseguir vencer as armadilhas da sombra e a dificuldade do caminho. Se produz a mesma coisa com a prece, no domínio da experiência. As pedras vão estar sempre lá, mas nós poderemos as ver e evitar os caminhos, os perigos que nos envolvem. A prece representa essa pequena luz. E quando a dor escurece os horizontes da nossa alma, quando ela nos tira a serenidade, a alegria, que tudo parece envolvido de uma obscuridade pesada e que a derrota parece irremediável, levando a tristeza e ao desespero, ilumine a chama delicada da prece no seu coração. E os desafios imponderáveis da confiança serão, e nos colocamos na providência divina. Aqui eu gostaria de citar uma frase de Dr. Bezerra de Menezes. Ele dizia que quando a vida não se tem aqui um fio, trabalhe e ore ainda mais. E o fio vai se quebrar. Quando a vida não se tem que por um fio, trabalhem e orem ainda mais. E o fio vai se quebrar. E o fio vai se engrossar. Nós temos um exemplo que nos mostra que a ligação que nós temos com o nosso Pai Celestial, nós temos uma pequena mesa com 4 mesas, e sobre a mesa encontra-se uma estátua solidamente ligada por fios de pesca, que é ligado ao teto. Nós podemos cortar um pé da mesa e a estátua pode vacilar, quase cair, mas ela vai continuar lá. Se eu corto os 4 pés da mesa, a estátua certamente vai poder cair, mas ela não vai cair, porque ela está sustentada pelo alto, por este fio que nos conecta, que nos liga com Deus. E em seguida, Emmanuel continua e nos diz que o sofrimento não vai perder seu ar sombrio. A morte vai ser sempre a dor da separação. As provas vão continuar um teste inquietante. Como o preço da expiação, será sempre essa luta difícil e inevitável. Mas nas suas forças, nas mais profundas, você será
completamente refeito. A sua visão espiritual vai ser iluminada do interior para que você compreenda, além das suas dores, a sabedoria do plano, que é esse da vida, que te tira do labirinto do mundo. As bênçãos do amor de Deus. A dor faz parte da nossa viagem evolutiva. Os desafios nos fazem crescer, mas Jesus nos disse: se vocês tiverem fé, a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esta montanha: passa daqui a acolá, e ela vai se transportar. Nada será impossível. Que nós tivemos a fé que Jesus nos recomendou e que nós nos lembremos que Deus nos atende e com a prece nós encontraremos a paz. Essa fé que nos une pelo ideal espírita possa nos nos avançar e com a flama da prece e clarear aqueles que estão nas obscuridades, perdidos como nós estávamos um dia, não há muito tempo. Pratiquemos a caridade, o caminho da verdade, da vida, que é nosso Mestre Jesus, a luz do mundo, nos ajudará, nos mostrará os caminhos em direção à iluminação espiritual. As dificuldades, os desafios fazem parte da vida e do nosso processo de aprendizagem. Hoje nós vivemos realmente tempos muito difíceis, mas nós devemos também compreender que são momentos importantes para nós, para nos definir como verdadeiras crianças de Deus. Por essa razão, diante dessas inúmeras situações que machucam nossa alma, nós podemos nos posicionar como Kardec fez e nos disse no passagem contido no livro Obras Póstumas. Kardec disse: quando me acontecia uma decepção, alguma contrariedade, eu elevava o meu pensamento acima da humanidade. Eu me colocava por antecipação na região dos espíritos. E a partir desse ponto culminante, onde eu descobria meu ponto de chegada, as misérias da vida diante de mim, que me atendiam, eu fazia disso uma tal habitude que os gritos dos maus nunca conseguiram me perturbar. Eu fiz disso de um hábito que o grito dos maus não podiam me atingir. E para concluir a nossa apresentação, eu gostaria de vos apresentar então uma prece emocionante que Kardec pronunciou e que reflete a sua submissão completa à vontade do Senhor. Para mim, quando eu li pela primeira vez esta prece que nós encontramos nas obras póstumas, eu pensei que esse momento, essa prece representava para Kardec a rota de Damasco, porque foi nesse momento exato
quando ele tinha um diálogo com o Espírito da Verdade, e que o Espírito da Verdade confirmou sua missão e as condições onde ele tinha necessidade para realizar, que Kardec realmente decidiu de trabalhar pela codificação do Espiritismo, como nós sabemos. E Kardec, Espírito, verdade. Agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia pré-concebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa e a minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Eu vos desejo a paz. Que Deus vos abençoe. Obrigada.